Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos no nosso domingo, o dia que o Senhor nos permitiu vivos. A nossa tarefa desta manhã é compartilhar, dentro da nossa série de mensagens Servos, pensando ali na letra E, sobre a nossa responsabilidade de evangelizar. E evangelizar quem? Aqueles que estão ao nosso alcance. É sabido que a gente está com dificuldade de reunir, está sendo proibido concentrações, qualquer tarefa, até mesmo uma visita, nós estamos tendo um pouco de dificuldade de limitações para fazer. Então, a gente também precisa adaptar nossa tarefa de evangelizar dentro das realidades que temos nos dias de hoje. Como servos do Senhor, a evangelização é uma das tarefas que temos por cumprir em nosso mundo. Precisamos envolver-nos nisso de tal modo que com amor e misericórdia compartilhemos a esperança que temos em Cristo para aqueles que estão perdidos. É verdade que essa tarefa é a maior dádiva que podemos dar ou a melhor tarefa que podemos fazer por aquelas pessoas que conhecemos ou até mesmo as desconhecidas. Uma vez que somos servos do Senhor e temos sido abençoados por Ele, é nosso papel abençoar outros. E nesta manhã, pensando nesse desafio de evangelizar aqueles que estão ao nosso alcance, eu penso na chamada que o Senhor fez ao profeta Jeremias, num período de muitas dificuldades pelas quais a nação Israel passou. O próprio profeta enfrenta dificuldades de aceitação, de rejeição por parte do seu povo. Em certo momento, o seu povo perde a liberdade, é levado como cativo para uma outra nação. O ambiente para pregar e para compartilhar a mensagem do Senhor não era muito bom. E no capítulo 1 de Jeremias nós vemos um pouco do processo que o chamado do Senhor teve na vida do profeta. Diz assim, Jeremias capítulo 1, verso 4 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. O que a experiência do chamado de Jeremias, que é bem específica, bem diferente da minha, da sua, pode nos ensinar a respeito desse desafio de evangelizar as pessoas que estão ao nosso alcance? A primeira coisa é que a gente entende que um servo que Deus usa é alguém que tem uma chamada divina. O servo que ouve e obedece à voz de Deus, o servo que realiza a sua vocação, anunciando a mensagem que Deus compartilha com ele. A palavra do Senhor nos ensina que uma das tarefas principais que como igreja local nós temos é anunciar a esperança que está contida na mensagem do Evangelho para aqueles que estão perdidos. É verdade, sim, que há muita gente preocupada, muita gente desesperada, mas mais difícil do que lidar com uma enfermidade para a qual ainda não temos um remédio definido, é lidar com o pecado, porque o único remédio que Deus oferece a muita gente que está recusando, ou outros nem sabem que há solução para os seus pecados. Então, você e eu, para que tenhamos essa condição de sermos instrumentos do Senhor, precisamos nos recordar do chamado divino. Outra coisa que aprendemos é que o servo que Deus usa, ele precisa desenvolver um coração humilde. Devemos nos lembrar de quem nós somos, de reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas. Para que cumpramos a nossa jornada missionária, precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos da sua ajuda para vencermos o pecado, para vencermos o mundo. Precisamos da sua ajuda à medida em que compartilhamos a palavra, para que Ele convença aqueles que vão ouvir o que estamos falando e que necessitam do Senhor. Precisamos da direção, da orientação e da submissão ao Senhor. Então, precisamos reconhecer o chamado, precisamos desenvolver humildade. E isso é um desafio
para o nosso tempo. A terceira coisa que a experiência do chamado de Jeremias nos ensina é que um servo que Deus usa tem a constante presença de Deus ao seu lado. Quando fazemos a opção por obedecer a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, nós precisamos nos lembrar de que há potencial sim em nós, mas de que nós não faremos nada sem a ajuda do Senhor. Para Deus, nós como seus servos somos ferramentas que podemos ser úteis na realização da sua obra ou inúteis se nos recusarmos a servi-lo. Deus é quem olha para o servo e vê nele o potencial. O servo que Deus usa segue o seu caminho, sabendo que é escolhido de Deus e que Deus vai acompanhar o seu trabalho com toda a sorte de bênção. E por último aqui, nesse primeiro momento, observamos que o servo que Deus usa tem uma mensagem a transmitir. Todo o coração humilde, todo o coração ardente em fé, preocupa-se em concentrar-se na mensagem. Eu e você temos uma mensagem a anunciar. Não estamos aqui para discutir política, para ficarmos perdendo nosso tempo com as questões da economia, com as preocupações de outros. Nós devemos sim nos lembrar do foco. O foco é fala a tempo e a fora de tempo. Mas falar do quê? Falar da esperança que há em Jesus. É verdade que Deus quer que nós sejamos fervorosos, é verdade que Ele quer que usemos as ferramentas que estão à nossa disposição. E quais são as ferramentas? O telefone, a internet, as redes sociais, os indivíduos que estão mais próximos de nós e que ainda estão perdidos em seus pecados. Deus quer ser glorificado através da sua vida, à medida em que você anuncia a esperança para quem está perdido. E para que a gente possa fazer bem o nosso trabalho, a gente precisa aprender no aperfeiçoamento. É uma palavra muito complicada, mas que envolve algumas coisas na nossa dinâmica. Algumas palavras aqui que eu queria que você se lembrasse. A primeira delas é luz. Sim, é importante que recebamos a luz que vem do Senhor, mas que não sejamos egoístas, que nós apresentemos ou oferecemos esta luz. Adquirir luz é algo importante. Compartilhar a luz, ou a mensagem da luz, a mensagem de um Deus que é luz e que não há nele trevas nenhuma, é um desafio. Então, receba a luz que vem do Senhor e transmita essa luz. Outra palavra aqui interessante é fogo. Como servos do Senhor, precisamos abundantemente do fogo que vem dos céus. Fogo que tem a ver com desenvolvimento, com comprometimento, com avivamento. Há muita gente que se queima e que perde a sua vida por causa do fogo fora de controle. Não é desse fogo que estamos falando. A paixão pelos pecadores deve aquecer e deve arder dentro de nós, de modo que a gente não se deixe desanimar e proclame a palavra. Há muita gente dizendo que a igreja está fechada. Não, a igreja está em milhares e milhares de lares, com uma influência muito positiva nesse tempo onde as pessoas parecem que têm mais tempo. Que o fogo do Senhor anime o seu coração a atiçar e a trazer luz para aqueles que estão em trevas. Outra palavra aqui é fé. Você e eu sabemos que sem ela é impossível agradar a Deus. O que faz com que eu agrade ao Senhor, o que faz com que você agrade ao Senhor, não é nem o seu trabalho, muito menos o seu talento. É a fé que você desenvolve para realizar o seu trabalho, para envolver-se no evangelizar de outros. A palavra do Senhor precisa ser regada com fé. Outra palavra importante aqui é vida. Como servos do Senhor, nós somos comunicadores de vida. Esta vida que já recebemos em Cristo deve ser compartilhado para aqueles que estão em suas situações perdidas ou perdidos em seus pecados e literalmente mortos, como nos ensina a palavra de Deus. A palavra amor também é importante aqui, porque é por causa do amor de Deus que Cristo veio a esse mundo. E é por amor a Deus que também anunciamos a mensagem aos perdidos. Não se desesperem, meus irmãos, por causa do tempo difícil que estamos vivendo. Dias melhores virão, é promessa do Senhor. Se o seu Pai Celestial sabe das suas necessidades, se o meu Pai Celestial sabe das minhas necessidades, devemos fazer como nos ensina o Salmo 55, no verso 22, que diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Confie no Senhor e a vitória que é do Senhor ajudará você a triunfar nesses dias maus. Me faz lembrar a palavra também de outro trecho do livro dos Salmos 37, que diz assim: aqueles que o Senhor abençoa
receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com sua boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Salmo 37, verso 22 a 26. Que Deus use a sua vida. Eu sei que muitos dos irmãos, quando nós pensamos na evangelização, na obra missionária, sempre se incomodam pelo chamado de Deus, sempre se incomodam pelo apelo das necessidades daqueles que estão perdidos. E uma das coisas que mais eu vejo os cristãos reclamar ao longo dos anos: pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho a semana inteira, eu chego em casa cansado, aí quando os irmãos marcam o evangelismo eu não posso ir, ou eu não frequento todas as reuniões. Hoje você tem muito mais tempo do que há um mês atrás. Quando eu estava lá na América Central, você estava aqui trabalhando, servindo, eu estava lá, vocês orando por mim, e eu tenho certeza que muitos gostariam de estar ali. Agora você tem mais tempo. Aproveite esse tempo, evangelize, compartilhe a esperança a quem está vivendo dias de angústia, dias de medo, dias de pavor. Tenha misericórdia daqueles que sofrem. Apresente a luz que já iluminou o seu bendito caminho. Tenha um bom domingo. Compartilhe Jesus, compartilhe a esperança e seja um servo que sirva ao Senhor com alegria.